Vamos agora à questão número 9. Ela fala o seguinte: as figuras mostram uma balança de dois pratos em dois instantes diferentes. A figura 1 mostra um recipiente cheio de água com densidade ρA, equilibrado por um peso P. Na figura 2, um cubo de aresta A e densidade ρC, pendurado num fio, é mergulhado inteiramente na água, no mesmo recipiente, sem tocar seu fundo. Qual a massa foi adicionada ao prato da balança para que o equilíbrio fosse restabelecido? Então vamos lá. Bom, a primeira ideia é a seguinte, ó. Você tem aqui a água, tá certo? E aí essa água tem um certo peso, chamar de PA. E esse peso que está do outro lado, ele está equilibrando o peso da água, tá certo? E aí, uma balança, né, provavelmente de braços iguais, o P igual a PA. Em outras palavras, né, a massa que o bloquinho tem que ser a mesma massa de água que você tem do lado direito. Tá certo até aí? Agora, olha só o que vai acontecer. No segundo caso, você tem o peso da água, igual, só que você tem um bloquinho. Vamos destacar o bloquinho aqui do lado? O que esse bloquinho tem de forças atuando nele? Ele tem a tração aqui para cima, ele tem o próprio peso dele, né, chamar de PB, peso do bloquinho, e nós temos também o empuxo. Tá? Aí a pergunta é, pessoal, quem é que faz esse empuxo? Né? Quem é o responsável por fazer esse empuxo no bloquinho? Não é o líquido? Então a reação tem que estar no líquido. É como se, só uma forma de interpretar, esse líquido tivesse ganhado uma certa massa aqui para baixo, ó, que vai ser o empuxo. Então, o que vai estar do outro lado para equilibrar tem que ser o mesmo peso que a gente tinha antes, mais um novo pezinho, vou chamar de ΔP, que vai servir para equilibrar o empuxo. Então, vou falar de novo. O empuxo é a força que o líquido está fazendo no bloquinho, certo? E aí a reação desse empuxo tem que estar no líquido. Então, é como se o líquido estivesse fazendo mais força para baixo na balança. É como se, entre aspas, o peso dele estivesse aumentado. E aí, para você compensar do outro lado, você tem que colocar um peso a mais, né, uma massinha a mais, de maneira que ela compense esse empuxo. Foi a ideia? E aí, qual é a expressão do empuxo? Bom, o empuxo é ρ do líquido, ou seja, é ρA, vezes o volume imerso, vezes G. E isso tem que ser igual ao ΔP, que é o pezinho que a gente vai acrescentar ali do outro lado. Quem é o ΔP? É um ΔM vezes G, tá certo? E aí você corta aqui o G, ó. Então, o ΔM que eu tenho que acrescentar é ρA vezes... Olha só, isso aqui é um cubo. Como é que é o volume do cubo? Aresta ao cubo. Então, está aqui a massinha que a gente tem que acrescentar do outro lado para poder manter o sistema ainda em equilíbrio. E isso está na letra C.